2020, a Federação Internacional da Obesidade mudou a data do Dia Mundial da Obesidade, que antes era dia 11 de outubro para hoje, dia 4 de março. E de acordo com a última pesquisa nacional de saúde, 60,3% dos adultos brasileiros têm excesso de peso, o equivalente a 96 milhões de pessoas. Já a obesidade afeta 41,2 milhões de adultos. Segundo um novo estudo do SUS sobre a epidemia de obesidade, em 2030, 7 em cada 10 brasileiros terão excesso de peso e 1 a cada 4 será obeso. Olha isso, gente, são dados preocupantes, viu? E para falar sobre esse assunto, eu recebo o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Letícia. Você já é de casa, não é? Já Tudo sim. bem? Obrigado pelo convite. A gente Obrigado. que agradece. Obrigado. Doutor, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente o que é obesidade. Bom, na sua maneira mais simples de definição, obesidade é o acúmulo de excesso de gordura, trazendo uma consequência para a nossa saúde. E como bem você falou, isso é super preocupante. Bom, no mundo há ao redor de 650 milhões de pessoas obesas. Né? Então, desde 1975, vem aumentando muito os índices de obesidade. Nos adultos, triplicaram a incidência de obesidade e nas crianças foi multiplicado por 5, quintuplicou o número de crianças obesas. Né? E isso deixa a gente mais preocupado ainda, porque a criança, se não cuidar, vai ser o adulto obeso. Né? Então, é realmente uma epidemia. A obesidade está entre as doenças mais importantes de saúde considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. É sempre muito importante, então a gente precisa falar sobre esse assunto, Sim, não é? É importantíssimo, né? E aí, o que causa a obesidade? É a má alimentação? Às vezes é genético? Bom, assim, de uma maneira muito simples, o excesso de caloria que a gente come, a gente está tendo um excesso de entrada com uma diminuição da saída, da perda de caloria. Mas essa é uma maneira muito simplória de se pensar. A obesidade é muito mais complexa do que isso. A obesidade envolve predisposição genética, ligada à hereditariedade, envolve hormônios intestinais, hormônios das próprias células de gordura, envolve receptores cerebrais. Então, a obesidade é uma doença muito complexa para ser simplesmente resumida em você come muito e gasta pouco. Né? Então, não é nem justo com a pessoa que tem a doença a gente deixar isso tão simples, porque não é uma doença simples. A obesidade é uma doença crônica, ligada à genética e, infelizmente, sem cura. Que uma vez que ela foi desengatilhada, a gente vai ter que aprender a controlá-la. Mas cura não existe. Olha né? só. No Brasil, como você falou, em média, 60% da população está fora do peso. Isso é muita alto, coisa. Né? É muita coisa. Quase 20% estão obesos. Né? Então, são dados do IBGE e isso preocupa bastante. Para você ter uma ideia, Letícia, em 2003, esse índice era 12% da população com obesidade. Nossa! Então, em quase 20 anos, de 12% foi para quase 20%. Então, realmente, as pessoas ganharam muito peso em muito pouco tempo, se a gente contar a nossa história, né? da vida moderna em sociedade. Então, foi muito ganho em pouco tempo. Por isso que é uma grande preocupação. Né? E aí, como é que a pessoa sabe que ela está obesa? Por exemplo, estar acima do peso não significa necessariamente que você está obeso. Existem vários graus? Sim, a gente classifica obesidade... A gente tem até aqui, olha. Isso. Assim, é uma classificação de obesidade levando em consideração o IMC. IMC significa Índice de Massa Corporal. Na verdade, é uma formulazinha bem simples que dá um número e com esse número a gente consegue classificar se tem problema com peso e se tiver problema com peso, que grau de obesidade está. Então, por exemplo, a formulazinha é como está aqui. Essa
é a fórmula do IMC, do Índice de Massa Corporal. Tá. Então, antes né? da gente explicar, vamos ensinar o pessoal de casa a medir o IMC? Porque é super interessante fazer isso em casa. Perfeito. Né? Para a gente começar a cuidar da nossa saúde. Então, ó, a gente vai chegar aqui do lado do nosso painel, porque, gente, nós temos um querido amigo aqui, Paçoca, que está no nosso estúdio com a gente. E a gente falou, Paçoca, vamos calcular o seu IMC ao vivo aqui pra gente ver? E o Paçoca disse que sim. Então, a gente vai agora conversar aqui, o doutor vai ensinar a gente a partir do peso do Paçoca. Paçoca, qual a sua altura e qual o seu peso? Meu peso é 119. Ele então pesa 119 quilos. Então vamos botar aqui o Paçoca como exemplo, né? Então o peso do Paçoca é 119, certo? Isso. 119, sempre em quilos. Tá. E qual a sua altura, Paçoca? 1,73. 1,73 m. 1,73. E aí, como a gente faz esse cálculo? 1,73 vezes 1,73. Tá. Né? Então, vai dar 119 dividido por 2,99, se não me engano. Ai, não sou boa de conta assim, gente. A nossa Soninha tá com a calculadora e vai ajudar a gente. 2,99. É isso aí. Minha memória tá boa. Arrasou, doutor. 2,99. Então, você divide 119 por 2,99. Perfeito. E isso vai dar 39, Sônia? 39,89, se não me engano. Vamos ver. Então, olha, gente, primeiro você pega seu peso, vai fazendo você aí em casa junto com a gente para depois a gente conversar. 39,79 dá o resultado do Paçoca. 39,79. E aí, altura vezes altura. Isso. Então, 39,79 quilos por metro quadrado, tá? Bom, e aí com esse número, a gente consegue jogar o Paçoca numa tabela e classificar. Se Paçoca, precisamos cuidar melhor da alimentação, da saúde, ou não, se o Paçoca está adequado nisso, você não vai ter nenhum risco. Paçoca, vamos ver? Olhando o nosso painel já está aqui do lado. Ó, olhando naquela tabela, então a gente tem baixo peso, com pacientes com esse número, né, menor do que 18,5, peso normal, a faixa do peso normal, do sobrepeso e a partir do IMC de 30, a gente entra na classificação da obesidade. Perfeito. Então, de 30 a 34,9, grau 1, ou obesidade leve. Obesidade grau 2, de 35 a 39,9, que é onde o Paçoca está. Então, 39,79. Então, bem próximozinho do maior que 40, que é um grau alto, que é a obesidade grau 3, que antigamente a gente chamava de obesidade mórbida, hoje a gente tenta trocar esse nome mórbida, porque não é gostoso para ninguém. É forte, né? É um nome muito forte, né? E que não traz muito benefício. Perfeito. Né? Então, a gente classifica em obesidade grau 3. Então, o Paçoca, matematicamente, o Paçoca está em obesidade grau 2, mas muito próximo de um limítrofe, de um limite. E aí, doutor, aproveitando aqui o exemplo do nosso amigo Paçoca, ele também já vai aprender como o pessoal de casa. Quem se enquadrou num grau de obesidade, o que deve fazer para diminuir tudo isso? Quando eu estou atendendo um paciente com obesidade, eu calculo isso para o paciente e eu falo para o paciente, a primeira pergunta que você tem que me fazer é o que isso vai ter de consequências na minha vida, né? Então, o que isso vai ter de consequências na vida do Paçoca? Bom, a princípio, doenças. Porque a gente aumenta muito a incidência de doenças associadas à obesidade. Então, quando você faz aquele cálculo e você classifica, eu estou em obesidade grau 2, obesidade grau 3, isso vai ter consequências de doenças. Que doenças? Bom, você aumenta a incidência para infarto, para derrame cerebral, para diabetes. Então, associados à obesidade, aumenta muito a incidência do diabetes tipo 2. Para lesões osteoarticulares, bom, o que são lesões osteoarticulares? Lesão de joelho, quadril, coluna. Aumenta a incidência de gordura no fígado, que hoje é a principal causa de cirrose no fígado. Então, e a gente poderia aqui ficar falando uma lista enorme de doenças. Então, isso é importante, a pessoa ter a noção de que se ela não cuidar, ela provavelmente vai desenvolver essas doenças associadas à obesidade. Fora as outras doenças de que baixa autoestima,
dificuldade de locomoção. Eu tenho vontade de fazer um esporte que eu acho bonito, mas eu não consigo, porque eu não tenho condições físicas. Até a qualidade de vida mesmo, que se reflete não é? na qualidade de vida, né? Então... E aí, a idade também, ela influencia, por exemplo, para perder o peso? O Paçoca, ele é novo. Sim. Isso interfere? Como é que é para ele começar a se cuidar? Ajuda. Então, a gente sabe que quanto mais novo você começa a tratar a obesidade, melhores são os resultados. Né? Mas a gente sabe que um paciente mais velho, tratando a obesidade, já vai ter benefícios também. Então, todo mundo tem que ser encorajado a tratar a obesidade. Né? Então, não é, eu estou muito velho para isso. Não, trate, porque vai ter benefícios. Cuide, né, doutor? Cuide. Né? E aí, eu queria que o senhor, então, desse dicas para quem está assistindo a gente de como se cuidar, talvez melhorar a alimentação. Agora o senhor vai comandar aqui para a gente, para que evite chegar num grau de obesidade, ou então se está num grau de obesidade, para diminuir tudo isso. Olha, a obesidade, ela é baseada num tripé. Predisposição genética, então você tem que ter a predisposição genética para ganhar peso, isso é fato. E nesse pilar a gente não consegue mexer. Né? Então, uma vez desengatilhado esse pilar genético, desenvolvido a obesidade, a gente não tem como voltar atrás. Mas calma, tem jeito. Porque o segundo pilar são os maus hábitos, que tem tanto peso quanto a predisposição genética. E o terceiro pilar, muito frequente, sedentarismo. Então, a primeira dica para o Paçoca não sei se ele faz ou não, saia do sedentarismo. É a primeira coisa, Paçoca. Então, saia do sedentarismo. É o primeiro passo. E o segundo passo é cuide dos seus hábitos alimentares. Então, a dica que eu dou para os pacientes no consultório é dietas extremamente restritivas costumam falhar a médio e longo prazo. Você consegue fazer por um tempo, depois não dá conta, né? É muito difícil. Então, a dica é mude os seus hábitos alimentares. Nunca foi tão fácil comer tão mal, se a gente parar para pensar. Então, alimentos extremamente ou densamente calóricos, cheios de açúcar, gordura trans. Então, é muito fácil comer alimentos dessa maneira. E isso desencadeia o processo de obesidade. Então, pensar na alimentação, evitar alimentos ultraprocessados, industrializados em excesso. A segunda grande dica é a sua base alimentar tem que vir da feira ou do açougue. Isso é clássico. Então, se sua base alimentar vem da feira ou vem do açougue, provavelmente você tem uma base alimentar muito boa. Eu estava vendo a carne com batata ali, espetacular. Deliciosa, né? Então, ainda saborosa. Saborosa. Então, alimentos que venham da feira ou do açougue e desempacotar menos alimentos. Né? A terceira dica é cuidar de refrigerantes, então tomar cuidado, consumir cada vez menos bebidas açucaradas, refrigerantes, principalmente para as crianças. Então, a criança tem um paladar mais doce. Então, evitar o excesso disso para as crianças, porque a obesidade infantil é uma coisa que preocupa muito também. Com certeza. E para os homens, tomar cuidado com bebida alcoólica. Então, você quer acabar com qualquer chance de resultado em obesidade, a bebida alcoólica. Então, você fazer uso da bebida alcoólica em excesso. Então, não tem jeito. Né? Então, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, e isso tem que ser para a vida, não é por um período específico. Com certeza, a qualidade de vida, até porque, como o senhor falou, a partir do momento que você desencadeia, você vai ter para o resto da vida, não é? Mas você pode melhorar a sua qualidade de vida e isso aí... E se afastar de doenças. Com certeza. Né? Então, é melhor gastar um pouco mais de dinheiro no açougue e em feira do que em farmácia. Com certeza. Esse é o pensamento. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Olha só, você que tiver mais alguma dúvida, quiser conversar com o doutor, o Instagram dele é @doutor.fabiobonaldi e ele atende na Clínica Bonaldi, que o DDD é 12 30 13 8555 ou 12 31 25 7149. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Prazer. Prazer. Até a próxima.